Daremos continuidade à série de exposições no livro de Gênesis, irmãos, capítulo 35, versículos 21 ao 29. Capítulo 35 do livro de Gênesis, versículos 21 ao 29, será o texto do sermão dessa manhã, do primeiro domingo de 2026. Assim diz o Senhor. Então partiu Israel e estendeu a sua tenda além de Migdal-Edé. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Ruben e deitou-se com Bila, concubina de seu pai, e Israel o soube. E eram 12 filhos de Jacó, os filhos de Lia, Ruben, o primogênito de Jacó, depois Simeão e Levi e Judá, e Issacar e Zebulon. Os filhos de Raquel, José e Benjamim, e os filhos de Bila, serva de Raquel, Dan e Naftali. E os filhos de Zilpa, serva de Lia, Gade e Azer. Estes são os filhos de Jacó, que lhe nasceram em Padã-Arã. E Jacó veio a seu pai Isaque, a Manre, a Quiriate-Arba, que é Hebrom, onde peregrinaram Abraão e Isaque. E foram os dias de Isaque 185 anos. E Isaque expirou e morreu, e foi recolhido ao seu povo, velho e farto de dias. E Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Amém. Oremos ao Senhor neste instante, meus irmãos. Ó Senhor, a tua palavra foi lida ao teu povo. E nós te pedimos, Senhor, que agora, nesta manhã, em que a tua palavra será pregada ao coração de cada um deles, Senhor Deus, que a tua palavra nos alcance o nosso coração. Que não sejamos como aqueles que venham a julgá-la sem valor ou ridicularizá-la. Que não venhamos a ser como aqueles que depois de ouvi-la sequer traz à memória qual texto foi lido, Senhor. Qual a base daquilo que foi pregado. Mas que verdadeiramente, Senhor, a valorizemos como palavra tua. Que a voz ouvida aqui na terra seja a voz que ecoa dos céus, do teu trono, Senhor. E que acolhamos com perseverança, Senhor, a tua palavra. Transforma-nos, ó Deus, através dela. Nós te suplicamos no nome santo de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Vocês lembram do silêncio do pai? Porque eu, pelo menos, lembro muito bem que, quando eu fazia algumas coisas que desagradavam o meu pai, e quando eu estava insatisfeito com ele geralmente me chamava a atenção uma vez, me chamava para uma conversa uma segunda vez, de um modo mais duro, mas a partir da terceira vez em que eu ficava provocando e procurando testá-lo, ele simplesmente se calava. E o silêncio do meu pai dizia muita coisa para mim. Porque eu sabia que agora não vinha mais uma palavra de instrução, não vinha mais uma exortação dura. O que vinha agora era a vara para um comportamento de insensatez da minha parte. Nos sermões que foram pregados neste capítulo até aqui, irmãos, nós podemos perceber como a tragédia ocorrida lá em Siquém ensinou a Jacó lições.
Lições duras e terríveis. Mas lições que o levaram a enxergar duas necessidades prementes, ou melhor, urgentes na sua vida. Primeiro, a restauração da comunhão com Deus. E em segundo, a tomada das rédeas da sua casa. E percebam, irmãos, que foi exatamente isso que ele procurou fazer logo após aquela tragédia em Siquém. Assim, ao lembrar-se do voto que havia feito com o Senhor, ele e todo o seu povo retorna para Betel, conforme Deus o havia ordenado, e ali então ele habita com a sua família. Em Betel, Jacó reassume a liderança da família. O patriarca volta então a ter voz ativa, dando ordens, determinações. E vejam, irmãos, como isso era necessário. Como isso é necessário hoje para cada um de nós que possui uma família. Porque como toda e qualquer instituição, irmãos, o lar, a família precisa de liderança, a igreja precisa de uma liderança. Liderança essa que não é instituída ao bel prazer dos homens, mas pelo próprio Deus. E no caso das famílias, ao marido, ao pai, que é aquele que detém a autoridade que é concedida a ele pelo Senhor. Na igreja são os pastores, são os presbíteros, eles têm autoridade. De modo que quando o homem se omite desse dever, irmãos, como juízo. E aí você olha para o mundo que nós estamos vivendo. E esse mundo, eu não estou dizendo para vocês olharem para fora do nosso estado aqui, da Paraíba, não. Nem para fora da nossa cidade. Nem para fora do nosso bairro, nem para fora da nossa casa. É algo muito próximo a nós. Quando isso não acontece, irmãos, quando não há uma liderança estabelecida por Deus, como diz Isaías, lá no capítulo 3, e versículos 12 e 13, mulheres e crianças é quem governam, pondo em desordem aquilo que Deus estabeleceu como ordem. Assim, Jacó tomou nas mãos as rédeas da sua família, da sua casa, e passou a comandar todas as decisões. Vejam, ele começou renunciando a tudo aquilo que outrora o fez se afastar de Deus, o fez esquecer da promessa, ou tudo aquilo que atrapalhava a sua comunhão e a própria adoração ao seu Deus. E ora, meus irmãos, um dos pré-requisitos fundamentais na adoração pactual é exatamente a fidelidade dos crentes. O nosso Deus não permite dividir a sua glória com ninguém. E é por isso então que ele ordena a todos que tragam os deuses que tinham guardados e os coloquem aos seus pés. E vejam, irmãos, todos lhe obedecem, diz a Escritura, todos trazem os ídolos que guardavam, bem como os demais artefatos que utilizavam na adoração dos mesmos, ou que trazia à memória destes a adoração daqueles falsos deuses. Jacó então os enterra debaixo de um carvalho junto a Siquém, os deixando no passado, deixando para trás, irmãos, juntamente com aquela tragédia que aconteceu naquele lugar, e ele então com seu povo avançam. E vejam, irmãos, que os ídolos são criados não apenas pelas mãos, eles são criados também, e talvez principalmente, nos nossos corações. E sabe como, irmãos? Justamente naquelas coisas que guardamos lá no fundo, que sabemos, ou seja, temos consciência que não agradam a Deus,
mas insistimos em preservá-las, em nutri-las. Porque qualquer coisa que toma o lugar de Deus em nossos corações é um ídolo, irmãos. E Jacó percebeu isso. E é por isso então que ele convoca todo o povo e diz para que lancem fora os seus deuses estranhos. Mas não apenas isso. Ele dá uma outra ordem para que purifiquem-se. Purifiquem os seus corações, tomando para si novas vestes. Meus irmãos, nós precisamos de um coração puro e de vestes novas, para assim como Jacó entrarmos em Betel, em comunhão com Deus. Para nos achegar à presença de Deus, necessitamos de um coração liberto de ídolos, liberto das velhas paixões, dos velhos hábitos, dos velhos pecados. É necessário nos tornarmos santos. E só há um meio de fazermos isso, que é por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Através dele isso é possível, e é exatamente por isso que o apóstolo Paulo, lá em Efésios 4, 22, vai dizer que para a santificação é necessário que nos despojemos do velho homem. Ora, para todos aqueles que creram em Jesus Cristo, receberam o magnífico dom da fé e foram regenerados pelo poder do Espírito Santo de Deus, é possível plenamente de fazerem exatamente isso, o que o apóstolo Paulo está exortando esses cristãos a fazerem. Ora, e o que ele está exortando eles a fazerem? A se despojarem do velho homem que se corrompe pela concupiscência do engano. Renovando no Espírito a mente. Que segundo Deus, como diz Paulo, é criado em verdadeira justiça e santidade, deixando então a mentira para falar o quê, irmãos? A verdade. Porque se não fizermos isso, vamos estar dando lugar ao diabo. Não é assim que Paulo diz? É exatamente assim, irmãos. Ele vai dizer, aquele que furtava, não furte mais. Ah, mas foi só essa vez. Não dê lugar ao diabo. Ele vai dizer, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Diz mais o apóstolo, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. O torpe aqui significa palavra má, palavra perversa. Mas só o que for boa, presta atenção, não saia da vossa boca palavra má ou perversa, mas só o que for boa para promover o quê? Edificação. Crente fofoqueiro é coisa do diabo, irmãos. Crente que gosta de falar mal uns dos outros é coisa do diabo, não é de Deus. Paulo está dizendo aqui, irmãos, que a nossa boca, a nossa língua, Tiago também vai falar a mesma coisa, deve ser utilizada para edificação, para coisas boas. Se não é para isso, não fale. Não fale. Fale coisas boas, coisas que edificam, para que dê graça. Veja, para que dê graça. Graça aqui é alegria, bênção, para que alegre o outro. Para que deixe o outro feliz. Aí ele continua, no versículo 30 ele diz, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus. A palavra entristeçais aqui é lipeité, que significa, sabe o quê? Ofender, insultar. Tem gente que acha que vai deixar o Espírito Santo tristinho,
Espírito Santo tristinho. É insulto aqui, irmãos. Insultar aquele que nós abrimos a boca e dizemos que habita em nós. E estamos fazendo tudo o contrário a esse Espírito. Paulo diz, o Espírito Santo de Deus no qual estáis selados para o dia da redenção. Aí ele diz, ele continua, vejam aí, versículo 31. Toda amargura, picriá. Sabe o que é amargura aqui? Rebeldia. E ira, e cólera. Cólera aqui é timós. Indignação provocada por uma paixão. Sabe aquilo que nós amamos muito, nós temos aquela paixão avassaladora e alguém chega e fala mal, nós nos iramos contra. É disso que Paulo está falando. Não façam isso. Isso vocês faziam quando não tinham o Espírito Santo de Deus. Isso vocês faziam quando eram ímpios. Isso vocês faziam no velho homem. Mas eis que agora tudo se fez novo. Não hajam assim. Não deem lugar ao diabo. E gritaria, e blasfêmia, e toda malícia seja tirada dentre vós. Antes, vejam bem, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Como é mesmo que Jesus diz que nós seríamos reconhecidos como seus discípulos? Através do amor, pelos de fora, não é? Uns pelos outros. Jesus diz isso. O mundo conhecerá que vocês são meus quando verem vocês amando uns aos outros. Mas se há ódio entre vós, o que somos então, irmãos? Vejam que antes de Paulo, Jacó já sabia dessa verdade. Dessa necessidade de viver essa realidade. E ele procurou fazer exatamente isso, agir exatamente dessa forma. Ter uma vida santa diante do Senhor. Assim, o que é que ele faz lá em Betel, irmãos? Ele ergue um altar a Deus, como havia prometido, como havia feito no seu voto, e revela assim a sua fé, a sua consagração a Deus. Ali, no culto que ele presta ao Senhor, ele se derrama de alma. E Deus o abençoa na retomada de sua vida espiritual. E sabe por que Deus o abençoa, irmãos? E ninguém duvida que Deus abençoou a Jacó, agora Israel. Porque em seguida ele renova as suas promessas a ele. E porque Deus, irmãos, não rejeita um coração contrito. Como diz Paulo em 2 Coríntios 4,17, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Ora, mas produz um peso eterno de glória muito excelente em quem? Nestes que procuram viver em santidade. Não em quem faz o contrário de tudo isso que nós acabamos de falar. Percebam que Deus estava fazendo Jacó amadurecer, irmãos. Deus estava fazendo Jacó crescer espiritualmente. As bênçãos certamente animavam Jacó. Aquele monte de filhos, 12 filhos. Aqueles rebanhos. Quantos rebanhos não tinha esse homem? Quantos rebanhos não possuía esse homem? Quanto ouro, quanta prata, quantos servos.
havia sido livrado de todos os males, inclusive do ódio do seu irmão, perdoado por seus pais. As bênçãos o animavam, certamente como animam a todos nós quando provamos das bênçãos de Deus. Mas esse homem sabia que até mesmo as tribulações o ensinavam. Então, ao passo que ele se animava com as bênçãos de Deus, as tribulações o ensinavam e as dores faziam com que ele se aproximasse mais de Deus. Por quê? Porque na hora da dor, para quem ele corria? Para o refúgio no Senhor. Ao passo, irmãos, que ele pôde sentir isso em meio a uma das piores tristezas da sua vida. Uma das maiores dores, uma das maiores perdas, que certamente foi o falecimento de sua amada esposa Raquel. Mas como nós vimos, inclusive no último sermão, ao rechaçar o nome que ela dera ao seu segundo e último filho, Benoni, 12º de Israel, Jacó mostrou a sua força no Senhor, a segurança e a confiança que ele havia depositado no Senhor, seu Deus. Por isso, ele chama aquele menino não de Benoni, mas de Benjamim. Porque aquele menino não é objeto da sua tristeza. Ainda que por causa do nascimento dele, seu grande amor tenha falecido. Mas ele o chama de filho da sua destra, aquele que traz alegria e prosperidade. E Jacó então sepultou Raquel, sua esposa, no caminho de Efrata, que é Belém, erigindo ali uma coluna sobre a sepultura de sua amada esposa. E em seguida ele partiu para Hebrom, onde se encontrava seu velho pai Isaque, como diz a Escritura. E durante a viagem, Moisés nos diz que estendeu a sua tenda além de Migdal-Eder. Vejam aí o versículo de número 21. Migdal-Eder, irmão, significa torre do rebanho. Um lugar que ficava, segundo alguns eruditos, a 5 quilômetros do que hoje é chamado Belém. Naquele lugar haviam excelentes pastagens para os rebanhos. Jacó olha para aqueles campos e resolve ficar ali um tempo. No entanto, outro terrível mal sobrevém à sua casa. Dessa vez, proporcionado não mais pela sua filha, mas pelo seu primogênito filho Rúben, filho de Lia. A Escritura diz que Rúben deitou-se com Bila, concubina de Jacó. E aí vejam, irmãos, as concubinas, como diz Matthew Poole, eram uma espécie de esposa, um status que faz com que o pecado de Rúben, que é um pecado de adultério, não se configure apenas em pecado de adultério, mas o agrava como um pecado de incesto. Algo que, de acordo com a lei, lá em Levítico 18, é abominável. Tanto aos olhos de Deus, quanto aos olhos de seu pai. E certamente, irmãos, eu poderia ficar nisso apenas que nós estamos ouvindo aqui. E eu poderia trazer para os irmãos a definição de adultério, o que a Escritura diz sobre o adultério. Mas se nós fizéssemos isso, ficaríamos apenas na superficialidade do problema.
E o adultério em si aqui é um problema muito menor do que aquilo que o catapultou, irmãos. E é por isso que cabe a nós nessa manhã nos questionarmos acerca desta informação que Moisés nos traz no versículo 22. Quando ele diz que, habitando Israel naquela terra, em Migdal-Eder, foi Rúben e deitou-se com Bila. Ora, por que Rúben faria isso? O que levou ele a cometer um pecado hediondo como esse? Grave como esse? O que levou Rúben, irmãos, a cometer abominação diante de Deus? Percebam que dificilmente alguém faz essa pergunta. Mas essa é uma indagação necessária de se fazer, irmãos. Sabe por quê? Porque graves pecados nunca acontecem de uma hora para outra. Eles são o resultado de outros pecados, abre aspas, menores, fecha aspas. Sendo assim, o que levou Rúben a cometer esta abominação? E aí talvez você esteja pensando, foi o diabo, isso é obra do diabo. Ou talvez seja, rapaz, um desejo sexual descontrolado, uma paixão desenfreada. Não, irmãos. Não foi nenhuma dessas coisas. O que levou Rúben a cometer essa abominação foi o mesmo que levou Abner a deitar-se com a concubina de Saul. A mesma razão que levou Absalão, o jovem, belo, forte filho de Davi, a deitar-se com as concubinas de seu pai. A mesma razão que levou aquele jovem lá na cidade de Corinto, lembra do capítulo 5, que o apóstolo Paulo tem que tratar da situação dele? A mesma razão. Ora, e que razão é essa? Ressentimento. Ouviram? Ressentimento. Porque eu não sei se vocês sabem, mas o ressentimento é uma mágoa profunda e persistente, que mistura raiva, decepção, amargura, que surge a partir de uma ofensa ou injustiça que é percebida e que a pessoa alimenta no seu coração, revivendo aquilo dia após dia, mês após mês, ano após ano, ao invés de superá-lo. O ressentimento é um constante sentir de novo uma dor passada. E sabe o que é que ela faz com a pessoa que tem? Ela aprisiona, irmãos. Aprisiona a alma do indivíduo. O indivíduo não consegue perdoar o outro, porque fica remoendo aquilo todo dia, toda semana, todo mês, todo ano. Nunca vai conseguir perdoar. Porque a cura é o perdão, irmãos. Mas ao invés disso, o que nutre no coração é um sentimento de vingança. E que à medida que o tempo passa, vai se transformando, sabe o quê? Em amargura crônica. É por isso que vão chamar de o veneno da alma. Minha bisavó dizia isso. O veneno da alma. Os antigos diziam que é como beber veneno e esperar que a outra pessoa morra. Porque ele consome a energia de quem o sente. E raramente
afeta o alvo da mágoa. Raramente. Principalmente se o alvo da mágoa é alguém como Jacó, que confia no Senhor. Ele olha e diz para esse, cheio de mágoa, cheio de ressentimento, cheio de ódio, com desejo de vingança. Ele olha para ele e diz assim, que Deus tenha misericórdia dessa pobre alma. Ainda está vivendo com isso. Senhor, tem piedade deste homem. Coitado. Vejam que a Escritura relaciona o ressentimento, irmãos, à raiz de amargura. Paulo, ao escrever aos Hebreus, lá no capítulo 12, versículo 15, ele adverte, dizendo, cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação. Agora preste atenção como é que ele conclui essa exortação dele, contaminando a muitos, porque a raiz de amargura não fica só presa no indivíduo, ela sai contaminando um, o outro e o outro e o outro. E você sabe no que isso vai acarretar, né? Um grupo aqui, um grupo ali, outro grupo acolá, cheios de ressentimento uns dos outros. Rúben ressentia-se do seu pai. Isso já era perceptível lá em Siquém. Já pararam para pensar nisso? Lá em Siquém já era perceptível. Quando eles quebram o 5º mandamento, desafiando o próprio pai. Os filhos. Em seguida, eles quebram o 6º mandamento. O que é que eles fazem? Assassinam. E agora, o que é que Rúben faz? Quebra qual mandamento mesmo? Adultera. Rúben ressentia-se do seu pai por não honrar sua mãe, Lia, como ele, Rúben, achava que Jacó deveria. Percebam que não é uma coisa do dia para a noite. São anos acumulando. Convivendo. Olha que interessante. Convivendo, mas com um ódio no coração, com ressentimento, amargurado. Provavelmente, pelos cantos, juntava com alguns dos irmãos e dizia, está vendo aí o que papai fez? Está vendo aí, ó? Só quer saber disso, só quer saber daquilo. Ora, mas por que Bila, então? Porque ele achava que, deitando-se com Bila, impediria que a serva de Raquel tomasse o lugar de esposa e não sua mãe, esposa favorita de seu pai. Então ele acha que deitando-se com ela, vai fazer com que Jacó e Israel a rejeite. E agora volte o seu olhar para a única esposa que lhe restou. Que é quem? Lia. Lia. Você diz assim, mas, de certa forma, Rúben não estava errado, porque ele viu o sofrimento da mãe. Mas desde quando um pecado atenua outro? Desde quando nós procuramos fazer o bem ou combater um pecado cometendo outro, irmãos? Quando?
Onde vocês ouviram isso? Onde vocês leram Jesus ensinando isso? Ou os apóstolos? Ou um dos profetas? Trata-se de uma ofensa tanto à piedade filial quanto à decência sexual, a qual, irmãos, não pode ficar impune. Não pode. E para os marcionitas que ainda existem em nossos dias, que acham que o Deus do Antigo Testamento é um Deus diferente do Novo Testamento, há uma situação muito parecida dentro da igreja, acontecendo lá em Corinto. Veja como é que Paulo trata acerca disso, lá no capítulo 5 da primeira epístola aos Coríntios. Paulo, quando fica sabendo daquele caso do filho que estava mantendo relações sexuais com a mulher do seu pai, Paulo manda imediatamente que entreguem aquele jovem a Satanás. Repreende eles por conviverem pacificamente com esse tipo de coisa no meio deles. E ao final do capítulo 5, irmãos, quem quiser pode abrir a Bíblia e ir para lá. Ao final do capítulo 5, ele ainda exorta eles, dizendo, sabe o quê? Olha o Paulo sectarista. Sectarista o apóstolo Paulo, né? Porque o que ele diz? Não vos associeis com aqueles que, dizendo-se irmão, forem fornicadores, forem avarentos, forem idólatras, forem maldizentes. A palavra maldizente aqui é loidoros. Sabe o que significa loidoros? Aquele que profere insultos, aquele que gosta de difamar os outros, que destrói reputações, um amargurado, um ressentido. Paulo está dizendo claramente, irmãos, abertamente, não vos associeis com esses, porque a boca do crente tem que proferir o que é bom, a boca do crente tem que proferir o que edifica. O outro, não o que destrói. Por ressentimento. Que males terríveis o ressentimento e a amargura podem nos fazer cometer. E tem feito, irmãos, nos feito cometer. Como este último, a difamação. Talvez porque estejamos acostumados com os tititis das fofocas, que pelo menos na minha infância e adolescência eram restritas a revistas específicas numa banca de jornal, mas que hoje estão pulverizadas nas redes sociais. O ressentimento, a amargura, é tratado nas Escrituras como um dos pecados mais destrutivos para a unidade do corpo de Cristo. Será que você já parou para pensar nisso? Não, a gente não para para pensar nessas coisas, né? Quando a gente vê um irmão intrigado do outro, a gente não quer reparar aquilo. A gente não quer chegar e dizer assim, ei, irmãos, para com essa bobagem aí. Isso não vai levar a nada, isso não edifica em nada. Você deve procurar perdoar um ao outro. Não, a gente faz, ei, o que foi, hein? Esse bicho está falando isso, peraí. É assim que a gente faz, não é? Não era para ser. Não era para ser. Porque o primeiro mal que causa é a fragmentação da unidade do corpo de Cristo. Porque eu não sei se vocês já leram isso, por acaso, na Escritura, no Novo Testamento.
que a igreja é tratada como um organismo vivo. Um organismo que a Escritura chama de quê? Corpo de Cristo. Logo, a difamação dentro da igreja atua, sabe o quê? Como uma doença autoimune. Como uma doença autoimune. Onde as partes do corpo atacam umas às outras. Umas às outras. O primeiro filhinho de um dos nossos sobrinhos, meio de minha esposa, Arthur, o nome dele. Os pais tiveram muitas dificuldades para terem um filho. E ela então engravidou de Arthur. Arthur nasceu. A mãe recebeu alta do hospital com 24 horas. Foram para casa e toda a família foi visitar Arthur. Nós notamos que Arthur não acordava, ele dormia muito. Nem para mamar ele abria os olhinhos. E passou-se mais 24 horas. E mais 24 horas e começamos a conversar com os pais e dizer, tem alguma coisa errada. É bom voltar ao médico. E quando voltaram ao médico, Arthur, com quase uma semana de nascido, foi hospitalizado. Arthur tinha uma doença rara, autoimune. Quando ele se alimentava, o corpo produzia uma determinada substância que matava as células do cérebro. Por isso ele dormia muito. Ele precisava do cérebro. E o seu corpo precisava do alimento. Mas o próprio alimento que ele recebia, ao invés de fazê-lo melhorar e fortalecê-lo, o adoecia. Sabe o que aconteceu com aquele bebezinho? Ele morreu. Sabe o que acontece com igrejas assim, irmãos? Elas morrem. Provérbios 16, 28 diz que o homem perverso instiga a contenda. Ele vê o outro fazendo mal e ele aplaude. Ele diz, tem que ser assim mesmo. Nos nossos dias, sabe como é que são os aplausos muitas vezes? Likes. Uau, é isso aí. Qual o efeito disso? Quebra de confiança. E quando a confiança morre, a comunhão real se torna impossível. E a igreja se transforma em um grupo de indivíduos isolados e defensivos. Ressentimento. O ressentimento contamina o espírito. Vejam, a difamação tem um efeito contagioso. Ela raramente fica restrita a duas pessoas. Ela se espalha e sai contaminando a muitos. Hebreus 12, 15. Mas a difamação só se prolifera quando nós damos o quê? Ouvidos. Porque se alguém vem falar mal de mim, de você, e eu lhe conheço, eu sei que você não faz mal a ninguém, o que é que eu digo? Meu irmão, peraí. Você não tem que estar dizendo essas coisas para mim. O Senhor Jesus disse que quando algum irmão comete alguma falta contra a gente tem que procurar o irmão. Então você não tem que estar dizendo para mim, você vai dizer para ela. Vá dizer para ela e se acerte com ela. Não faça isso não. Não exponha o corpo de Cristo. O crente faz isso.
Olha, se até ímpios moralmente sãos fazem isso, e tem isso como uma virtude, e de fato é, porque a Bíblia assim o ensina, imagina nós, irmãos. Então aquele que ouve se torna cúmplice, porque ele está contribuindo com a dilaceração do corpo, e sabe de quem? De Cristo. Porque vocês sabem o que é que nós somos aqui? Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Então, se eu aplaudo quem fala mal de um de vocês, o que é que eu estou fazendo? Rasgando. Como aqueles soldados romanos fizeram com o nosso Salvador. O corpo dele. Mas não para por aí. Porque o ressentimento, através da difamação, causa destruição do testemunho público. Jesus afirmou que o mundo reconheceria seus discípulos pelo amor que tivessem uns pelos outros. João 13, versículo 35. Quando há difamação dentro da igreja, o testemunho dessa verdade é o quê? Invalidado. Vixe, olha aí, o povo ali se odeia. Rapaz, eu passei um mês frequentando aquela igreja e o povo lá não dava nem bom dia uns para os outros. Ódio no ar, ressentimento, difamação, destruindo o testemunho público. Ora, se fere o corpo, se dilacera o corpo, se destrói o testemunho público, é uma ofensa direta contra quem, irmãos? Em última instância, o próprio Deus. Uma vez que a igreja é o corpo de Cristo, qualquer ataque a um membro, é, em última análise, um ataque ao próprio Senhor. Sabe como é que os puritanos viam fofoqueiros e difamadores? Eles diziam, esses são filhos de Caim, têm o mesmo espírito, o espírito do diabo. Tiago, no capítulo 4, versículo 11, diz que quem fala mal de um irmão julga a própria lei de Deus. Julga a própria lei de Deus. E quem te colocou como juiz da lei de Deus? Sabe o que mais? Paralisa o serviço, o crescimento. Porque a língua, como diz Tiago, é como um pequeno fogo, mas que incendeia uma floresta inteira. E eu não sei se vocês já passaram por isso, tirando o Vitor, que Vitor é bombeiro. Então, tirando o Vitor do meio disso, no meio de um incêndio, 50 metros de distância, você sente o seu corpo arder. 50 metros de distância. E é rápido. Muito rápido. A difamação, irmãos, gera feridas emocionais que afastam pessoas do ministério. Afastam irmãos piedosos da igreja, esfriam os nécios, os novos convertidos na fé. Não por uma questão doutrinária, mas pelo assassinato de reputações, pelos próprios irmãos.
Então, como devemos reagir, irmãos? Contra a difamação, seguindo os passos do que Jesus disse. Mateus 18. Vai falar com o irmão diretamente. E se ele não te ouvir, se ele te ouvir, ganhaste. Você ganhou o seu irmão. Mas se ele não ouvir e insistir no erro, vai levando 2 testemunhas. Sabe o que é 2 testemunhas? Não é 2 pessoas para corroborarem com o seu discurso. Porque isso não quer dizer que é verdade. Arranjar gente para corroborar com o nosso discurso é fácil. O duro é apresentar as provas das acusações. Se o teu irmão te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas e quando ele não ouve? Você escala, você não resolve por conta própria. Leva para o conselho da igreja. E se o conselho da igreja não resolver, leva para o presbitério. E se o presbitério não resolver, o sínodo. E se o sínodo resolver, o Supremo Concílio. E se o Supremo Concílio não resolver, Deus resolve. Ó incrédulo. Ou você não confia no Senhor e na sua justiça? Sendo assim, então, não dê ouvidos, irmãos. Não promovam. Não estimulem. Usando uma linguagem bem atual nossa, não curtam, não deem likes. Não se deixem enredar pelo mesmo mal que contaminou a Rubem. Não queiram ter o mesmo destino desse homem. Ou você acha que, antes de chegar a essa atitude, de cometer abominação, ele não difamou, ele não detestou, ele não agiu contra o seu pai, tentando destituí-lo? Há um padrão, irmãos, que as Escrituras nos mostram esse padrão. Antes nos arrependamos, então, hoje, aqui, agora, fazendo valer a fé que nos foi dada, sabendo de que sobre nós há um justo juiz, que tudo vê, que tudo sabe. Nós hoje professamos crer que o Senhor age na sua providência, Ele tem o controle de todas as coisas. E que no último dia, e muitas vezes nem chega o último dia, o Senhor dá a paga. Não é o tempo que vai fazer justiça, é Deus quem faz justiça. Rubem desafiou seu pai tentando usurpar-lhe a liderança, rebelou-se contra ele, pecando gravemente contra o Senhor. Israel, todavia, diz o quê? O que é que Moisés diz acerca de Israel? Vejam aí o versículo 22. E Israel o soube. Lembra lá do início do sermão que eu falei do silêncio do pai? Lembram? Porque às vezes a gente olha e diz assim, será que Jacó foi indiferente ao que aconteceu com Rúben e Bila, como foi com Diná? Mesmo ela sendo serva de Raquel, a sua esposa amada? Ou será que, por estar velho, ele agora não quer ter esse conflito com o seu filho mais velho? A gente não fica perguntando essas coisas? Por que é que ele só ouviu? Foi por isso? Nem uma coisa, nem outra. Jacó ouviu, Jacó se importou, e o seu silêncio narrado aqui
foi uma resposta temporal para o mal que Rúben havia feito. Vejam que certamente ele sofreu. Certamente ele chorou pelo filho, o seu filho primogênito, pelo que ele havia feito contra ele. Mas Jacó sabe que não pode agir na impulsividade. Ele suportou com toda a longanimidade a ofensa, como o Senhor muitas vezes suporta, achando que Deus não vai punir, achando que Deus não está nem aí para o nosso sofrimento. E aqueles que não sofrem a punição acham que estão certos. É assim que eu devo agir mesmo, é dessa forma. Se eu estivesse errado, Deus já havia me punido. É o silêncio do Pai. Do Pai que sabe e que já tomou uma decisão. A medida da iniquidade vai ser atingida. E Deus, irmãos, dará a paga de cada um segundo as suas obras. Isso quem está dizendo não sou eu, a Escritura diz isso. Jacó, nós vamos ver mais à frente, puniu o ultraje moral e a ofensa sexual de seu primogênito. Sabe como? Tirando dele aquilo que ele mais desejava. E sabe como é que ele tira? O pior castigo que um pai pode dar para um filho: amaldiçoando-o. Amaldiçoando. 12 filhos teve Jacó: 6 de Lia, 2 de Raquel, 2 de Zilpa e mais 2 de Bila. E com todos eles alcançou o seu pai Isaque em Hebrom. Veja, esse homem havia saído de Canaã, da casa de seu pai, exilado, ameaçado de morte, num ambiente de ódio, sem levar absolutamente nada, apenas um cajado. E agora ele retorna para o mesmo lugar, com 12 filhos, muitos rebanhos, muitos servos. Ele havia sido abençoado pelo Deus fiel da aliança. E para demonstrar isso, o relato de sua chegada à tenda de seu pai em Hebrom é precedido por uma lista de seus 12 filhos, organizados de acordo com as suas respectivas mães. E Moisés tem 2 coisas aqui em mente. A primeira é mostrar o que Rúben, com seu ressentimento, fez. Ele dividiu toda a família. Por isso Moisés coloca aqui cada um dividido de acordo com a sua mãe. É para mostrar, sabe o quê? As facções dentro da família. Os grupos. Os grupos. Uma divisão que vai trazer males terríveis. Porque aqui estão divididos em 4, mas vão se juntar contra um. Contra um só. Pelo quê? Ressentimento, difamação, inveja. Mas a lista não serve para mostrar apenas isso. Serve para mostrar também o cumprimento da promessa pactual de muitos descendentes. Nações e reis procederiam dele. Os filhos divididos seriam reconciliados. A rebeldia seria aplacada. Depois de disciplinados, se arrependerão. Os injustiçados e perseguidos perdoarão seus ofensores, e todos debaixo de um só Senhor. Sabe por quê, irmãos?
porque maior é a graça do que todo o nosso pecar. Maior é a graça, lembrem-se disso, do que todo o nosso pecar. Assim, finalmente, chega Jacó em Hebrom, e ali o filho que outrora havia desonrado o pai, agora o honra. O filho que havia saído com inimizade com o irmão, e entre os dois pairava uma sentença de morte, agora retorna unido ao irmão, reconciliado. Todo o ódio se dissipou, o desejo de vingança já não havia mais entre os filhos, já não há ressentimento entre os dois irmãos, nem mágoa, há paz. E quão bela última visão não teve este homem, Isaque, ao ver seus filhos em paz, seus dois únicos filhos, olhando para eles juntos novamente. A paz na sua casa e a promessa que Deus havia feito a eles sendo cumprida, como havia feito ao seu pai Abraão. 12 filhos, só de Jacó, fora os de Esaú. Vejam, irmãos, que ao longo de Gênesis, as promessas olham além da era patriarcal para o seu cumprimento. Abraão, Isaque e Jacó as veem cumpridas, mas isso apenas parcialmente. Porque todas elas, na verdade, apontam para aquele que havia de vir, e veio. Aquele Senhor, debaixo do qual todos os filhos de Abraão seriam reunidos num só corpo, como uma só família. E é por ser uma só família que nós nos tratamos de irmãos. Juntamente com o nosso primogênito, que é Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. O bichinho de Jacó, o verdadeiro Israel, de onde procedem todas as nações. O Filho que traz a salvação, o perdão, a reconciliação e a paz. A todos aqueles que se submetem a Ele, que creem no seu nome e na sua palavra. Vamos orar?